Sabe aquela sensação frustrante de que existe um espaço, um vão entre a vida que a gente leva e a vida que a gente sabe que é capaz de viver? Pois é. Como que algumas pessoas conseguem realizar tanta coisa enquanto tantas outras parecem nunca alcançar o seu verdadeiro potencial? Essa é a questão principal que a gente vai desvendar hoje. Essa é uma situação bem familiar, não é mesmo? Chega janeiro cheio de sonhos, de resoluções, mas parece que, num piscar de olhos, a motivação simplesmente some. Para onde vai toda aquela energia de ano novo? A resposta, por mais incrível que pareça, está na forma como a gente enxerga o tempo. E o problema tem nome. É o tal do pensamento anualizado. É aquela vozinha lá no fundo da cabeça que diz que com 12 meses pela frente, sempre dá para deixar para depois. É uma falsa sensação de segurança que é, na verdade, uma armadilha para a gente adiar o que é mais importante. Agora, olha só que interessante o contraste que a gente vê aqui. Em janeiro, o pensamento é: relaxa, tenho 11 meses ainda. A urgência é quase zero e procrastinar parece algo inofensivo. Mas aí a gente pula para novembro e a mentalidade vira de cabeça para baixo. De repente, cada dia importa e o foco se torna total, absoluto. Então, a conclusão é bem clara. Aquela explosão de produtividade que a gente vê no fim do ano não tem nada de mágico. É o poder puro e simples de um prazo final, um prazo real que está logo ali na esquina. É esse prazo que acende o fogo da urgência e da ação focada. E se a gente pudesse pegar essa urgência toda do fim do ano e espalhar ela pelo ano inteiro? E se fosse possível criar essa mesma energia, esse mesmo foco de forma constante e não só nos últimos meses? É exatamente aqui que entra a solução. A primeira virada de chave é poderosa justamente por ser simples. Esquece a ideia de um ano com 12 meses. A partir de agora, um ano tem só 12 semanas. Cada período de 12 semanas é uma chance nova, um começo do zero. E nessa nova estrutura, cada semana ganha o peso de um mês inteiro. Pensa no que isso faz com a nossa percepção. Simplesmente não existe mais aquela ideia de semana perdida. Cada semana conta, e muito. E para fechar essa ideia, a gente chega no nível do dia a dia. Cada dia agora tem o peso de uma semana inteira. Isso mostra a intensidade do foco que esse sistema pede. A execução não é algo que fica para o futuro, ela tem que acontecer hoje. As vantagens de um ciclo mais curto são enormes. Primeiro, ele cria uma urgência constante que é um veneno para a procrastinação. Ao mesmo tempo, ele oferece um recomeço a cada 12 semanas. E o melhor, para evitar o esgotamento, o sistema tem uma 13ª semana que é dedicada ao descanso e ao planejamento. Ok, o conceito é ótimo, mas como é que a gente coloca isso em prática? A resposta está numa estrutura de execução muito clara, que se baseia em 3 pilares fundamentais. Tudo, absolutamente tudo, começa com a visão. Para a gente conseguir superar o desconforto e agir com consistência, a gente precisa de um porquê muito forte. Uma visão clara que mexe com as emoções é o combustível que nos faz continuar quando as coisas ficam difíceis. Com a visão no lugar, é hora de criar um plano que funcione de verdade. O processo é bem direto. Primeiro, define uma meta super clara e que dê para medir ao longo das 12 semanas. Depois, identifique aquelas poucas ações que são realmente críticas para chegar lá. E, por fim, distribua essas ações em semanas específicas. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro. Se a meta é gerar, digamos, R$105 mil em novos negócios, as táticas cruciais poderiam ser fazer 6 ligações de prospecção toda semana e pedir indicações em toda e qualquer reunião com o cliente. É específico, é mensurável e focado naquelas atividades que trazem resultado de verdade. Porque, vamos combinar, um plano incrível no papel não serve para nada se não sair do papel. Agora, a gente vai ver as ferramentas e as rotinas que transformam esse planejamento em realidade, semana após semana. Esse número aqui é crucial. O alvo da execução não é ser perfeito, é ser consistente. Atingir pelo menos 85% do que foi planejado a cada semana é o que vai garantir que a meta geral seja alcançada. A ideia não é ser impecável, é ser eficaz. Para garantir essa execução, é fundamental blindar o nosso tempo. O conceito de tempo de performance ajuda a estruturar o dia de forma intencional. Os blocos estratégicos protegem aquele trabalho mais importante de qualquer interrupção. Os blocos de buffer ajudam a lidar com as distrações, como e-mails, e os blocos de descanso garantem a recuperação para manter a performance lá em cima. Certo, já temos a estrutura, as ferramentas, mas nada disso se sustenta sem a mentalidade correta. Vamos dar uma olhada nas atitudes mentais que são a base de todo o sistema, começando pela responsabilidade. Aqui, a gente precisa redefinir o que é responsabilidade. Não é sobre punição, não é sobre culpa. É sobre uma escolha positiva
de assumir a autoria das próprias ações e resultados. É parar de culpar as circunstâncias e começar a se perguntar: o que mais eu posso fazer para chegar onde eu quero? E essa comparação aqui é fundamental. Ter interesse em algo significa agir só quando é fácil, quando é conveniente. Agora, estar comprometido é outra história. É agir com base no compromisso, não no humor do dia. É fazer o que tem que ser feito, não importa como a gente se sinta. E no fim das contas, tudo se resume a isso. Ideias geniais, estratégias brilhantes, muito talento, nada disso vale muito sem uma ação consistente. O mercado não premia boas ideias, ele premia resultados. A capacidade de executar é o que realmente separa quem tem sucesso de todo o resto. E para fechar, fica a reflexão. Imagina só o poder de um prazo iminente. Se o relógio estivesse correndo e o prazo final fosse em apenas 3 meses, onde estaria o foco? Quais ações seriam tomadas hoje, agora? O potencial disso é simplesmente imenso.